Eu acabei de passar pela minha primeira semana de provas na faculdade de psicologia e nesse vídeo eu vou contar pra vocês como que eu fiz pra me organizar da melhor maneira possível para que eu não surtasse com a quantidade de matéria e conteúdos que eu tinha pra estudar. Então, se você que tá aí me assistindo também for estudante e adorar uma dica de estudo, eu te convido a ficar comigo até o final do vídeo que você não vai se arrepender. É logo depois da vinheta. Eu sou Monique Lima, estudante de psicologia, apaixonada por autoconhecimento, por todo o universo da psicologia e do comportamento humano. Se essa é a sua primeira vez aqui no canal, seja muito bem-vindo! Então, como vocês já viram na introdução do vídeo, eu acabei de passar pela minha primeira semana de provas na faculdade. Pra quem não sabe, eu comecei a faculdade recentemente, já fazem 2 meses. E aí, eu quis aproveitar para trazer esse conteúdo aqui pro canal, contar um pouquinho pra vocês como que eu fiz pra me organizar, nos estudos pra essas provas, tá? Porque, gente, eu vou falar uma coisa pra vocês. Curso de humanas, como é o caso, da psicologia, tem muita leitura, muito conteúdo pra absorver, muito conceito importante, Então, assim, ter métodos de estudo e organização é fundamental para manter a sua sanidade mental e você não surtar diante de tanto conteúdo para ler, para estudar, enfim. Então, bora lá conversar um pouquinho sobre como que eu me organizei para esse período, então, de provas da faculdade. Então, antes de eu começar, de fato, a falar ali o passo a passo que eu faço, eu queria primeiro frisar algo que eu considero, assim, muito, extremamente importante para você não surtar quando chegar o seu período de provas na faculdade, que é o seguinte: não deixe para estudar todo o conteúdo da sua prova na semana da prova, muito menos um dia antes. E eu falo isso porque eu já fui essa pessoa que deixava para estudar um dia antes da prova, baseada ali somente nas minhas anotações que eu fazia no caderno. E, gente, isso era péssimo. Eu não focava nos textos, não conseguia desenvolver muito na prova. Então, assim, eu ficava muito limitada. Então, isso é muito ruim, não façam isso, por favor. Então, como que eu faço, tá? Eu não sei como funciona na sua faculdade, mas na minha, os professores já deixam disponíveis o cronograma, as datas certinhas, o que a gente vai estudar em cada dia, e também já disponibilizam os textos que a gente vai ler. Eles já deixam lá os PDFs de cada texto. Isso ajuda muito, porque antes mesmo de você assistir a aula, você já tem a oportunidade de estudar antes, de ler aqueles textos antes, e isso ajuda muito, gente. Isso faz muita diferença mesmo. Então eu posso dizer assim que a minha organização ela já começa muito antes da semana de prova, Eu não deixo para começar a estudar na semana de prova. Ao invés disso, eu tento ir me organizando ali na minha semana para conseguir dar conta de ler aqueles textos e ir acompanhando juntinho com o professor, sem deixar nada acumulado. E isso eu realmente percebo que faz muita diferença, Porque quando o professor tá lá na aula explicando um determinado conceito, como você já leu aquilo ali antes, aquilo já te soa mais familiar e você não fica tanto com aquela sensação de estar perdido, sem entender muito do que o professor tá falando, Vai por mim, anota essa dica que ela vale ouro. Então esse é o primeiro ponto que eu queria frisar aqui com vocês. Tentem se organizar ao máximo para ir acompanhando o professor conforme ele vai dando a aula, para não deixar nada acumulado, para não ter nenhuma dor de cabeça quando chegar ali o período de provas, que a gente já vai estar super ansioso, super estressado, e aí, se tiver um caminho ali mais fácil, vai ser melhor, vai por mim. Feita essa observação super importante, a primeira coisa que eu faço para me organizar é faço uma leitura ativa do texto que eu estou estudando. Então, o que eu faço? Eu pego esse texto em PDF que o professor já mandou, abro ali no computador e também abro um Word. Geralmente eu uso no Docs da Google, E aí eu abro os dois ao mesmo tempo e conforme eu vou lendo o texto, eu já vou selecionando as partes que eu acho importantes, copio, e jogo pro Word. Vou meio que fazendo já uma seleção das partes mais importantes daquele texto. Então eu divido a tela do meu computador, aí fica metade o texto, metade o Word, e aí eu vou lendo o texto, vou selecionando o que eu acho importante, vou jogando pro Word. E às vezes acontece de eu ter algum insight, alguma coisa que eu penso assim, para complementar aquele trecho que eu acabei de ler. Aí eu também jogo isso nesse resumo no Word, E aí geralmente eu coloco numa cor diferente ou entre colchetes para eu identificar que aquilo ali foi minha interpretação, não faz parte do texto, Quando eu
faço isso, o meu cérebro já vai ali mapeando, captando quais são as partes mais importantes daquele texto, e isso me ajuda a fixar ainda mais aquele conteúdo que eu tô lendo. Então, digamos que para minha primeira prova eu vou ter que ler 3 textos que o professor passou. E aí, eu vou fazer esse processo para cada texto que eu for ler. Ou seja, cada texto vai ser um doc que eu divido ali bonitinho no meu drive, né, por disciplinas, e vou colocando ali os textos já com os seus resumos bonitinho para eu me organizar e não ter nenhum problema depois. O segundo passo que eu faço na organização dos meus estudos é o seguinte: eu pego todo aquele conteúdo do Word que eu já resumi, né, e jogo pro meu caderno oficial, digamos assim, que é o caderno onde eu deixo todos os resumos de todas as matérias bonitinho, organizadinho. Só que assim, eu não copio todo o conteúdo que eu fiz ali no Word, naquele primeiro resumo, e jogo pro caderno de novo. Não, eu seleciono as principais partes, geralmente aquelas que o professor dá mais ênfase em sala de aula, que eu entendo que vai ser algo ali mais importante, que ele vai cobrar na prova. Então eu pego essas partes e jogo pro caderno, tá? É como se eu fizesse um resumo do resumo, sabe? E é nisso que eu vou focar quando eu estiver na minha semana de prova, porque geralmente a gente tá ali com o tempo mais corrido, muita coisa para estudar, então o que tiver mais resumido é onde eu vou focar na semana de prova. Só que eu já estudei todo o conteúdo antes com calma, então vai estar super tranquilo, não vou precisar ler nada correndo, vai ser muito melhor dessa forma. Depois disso, para treinar ainda mais e saber se eu realmente aprendi aquele conteúdo que eu li e revisei, o que eu faço? Eu tento formular algumas questões da minha cabeça como se fosse a prova, e eu tento responder essas questões sem olhar nenhum conteúdo no caderno, mas da minha cabeça mesmo, para forçar o meu cérebro, ver se ele realmente entendeu, como se eu fosse explicar aquele conteúdo ali para alguém, como se fosse dar uma aula, né? Então eu tento fazer dessa forma para forçar mesmo o cérebro e ver se ele realmente entendeu aquilo ali. Por exemplo, esse semestre eu tô tendo uma disciplina chamada Comportamento, Sociedade e Psicologia, né? E nessa disciplina a gente está estudando alguns conceitos da sociologia, mas que também se relacionam com a psicologia social, né? Como, por exemplo, o etnocentrismo, o relativismo cultural e tudo mais. E aí eu peguei, por exemplo, uma questão inventada: explique o etnocentrismo. Então eu vou tentar responder essa pergunta da minha cabeça, forçando o meu cérebro para ver se ele realmente entendeu o que é o conceito. Faço como se fosse questão da prova e tento ir mesmo escrevendo com tudo que vem na minha cabeça, tudo que eu li e revisei daquele conteúdo, para ver o que eu realmente entendi, né? E se ficou alguma lacuna, alguma coisa que eu esqueci, eu volto lá nos resumos e releio novamente até entender melhor e fixar aquele conteúdo. Fazer isso ajuda você a fixar melhor o que você está estudando, porque você está forçando o seu cérebro. Você não faz só aquele caminho passivo de ler o resumo, está estimulando o seu cérebro a formular algo, a escrever ali uma resposta em cima de tudo aquilo que você já leu, já estudou. Então, assim, isso é ótimo para o seu cérebro. Todo esse processo que eu falei para vocês, eu vou fazendo aos poucos, né? Antes da prova, no decorrer ali do semestre, enquanto os professores estão dando as aulas, os conteúdos, eu vou tentando me organizar dessa forma para não acumular. Acumular jamais. Repita comigo. Acumular conteúdo jamais. Aula dada é aula estudada. E você fazendo todo esse processo que eu falei, quando chegar na sua semana de provas, não vai ter nada acumulado. Você só vai pegar ali o seu caderno e reler o resumo do resumo, né, que você fez. Então, isso somado à resolução das perguntas que você vai fazer ali para treinar, para mim foi a receita que deu super certo, que me fez conseguir ir mais tranquila para fazer as provas. Assim, tá certo que os resultados das provas ainda não saíram, então eu não sei exatamente como que eu fui. Mas pelo menos, no ruim, eu consegui pelo menos ir fazer a prova com aquele sentimento de mais paz, mais tranquilidade, né? Não fui super nervosa, porque eu sabia que eu sabia. O conteúdo tava todo dentro da minha cabeça. Era só eu colocar na prova. E é isso aí. Agora me conta aqui nos comentários o que você achou dessas dicas. Me conta se você pratica alguma delas aí nos seus estudos ou se você tem algum outro método que você usa que se encaixa melhor na sua rotina. Compartilha aqui porque eu amo dicas novas de estudo e eu vou adorar saber, tá bom? Se você gostou, curte esse vídeo, se inscreve no canal e ativa o sininho para não perder os próximos conteúdos que virão. Tô aqui toda semana com vídeos longos como esse, mas também com vídeos curtos, né, que são shorts. Esses eu trago uma pegada mais cômica, né, mas sempre voltada para o universo da psicologia e do autoconhecimento, que são os assuntos que eu falo aqui no YouTube, né, que eu gosto de falar, que eu amo falar.
Então eu vou ficar muito feliz se você se engajar, né? Se você compartilhar, comentar, se inscrever aqui no canal, tá bom? Então é isso, eu espero que essas dicas tenham te ajudado, tanto quanto elas me ajudam. E se você praticar aí, depois volte aqui pra comentar se deu certo, tá bom? Eu vou ficando por aqui, um beijo e a gente segue juntos florescendo!